E agora é hora de falar dos 3 pilares fundamentais se o que você busca é construir uma marca forte. Então, a partir de agora, eu vou entrar ponto a ponto, pilar por pilar, te explicar como cada pilar funciona, para que você consiga, a partir disso, aplicá-los no seu negócio da forma que você pode. Então, vamos seguir e, para começar, eu gostaria de pontuar o PD, que seria o posicionamento disruptivo. O que é que isso significa? Basicamente, surge a partir de uma reflexão que é o seguinte: o que eu faço para me tornar uma rosa branca em meio a um mar de rosas vermelhas? O que é que isso quer dizer? Como é que você faz para se destacar no meio de um montante de marcas medíocres que, na maioria dos casos, se posicionam da mesma forma, se parecem entre si no que diz respeito à comunicação visual, à comunicação verbal? Como é que eu me introduzo nesse mercado ou como é que eu introduzo uma empresa nesse mercado de uma forma que quando as pessoas batam o olho nela, elas digam: essa empresa, essa marca foi feita para mim. Esse é o grande objetivo com o posicionamento disruptivo. E existem várias formas de você se posicionar no mercado. Aqui, o que você tem que levar em consideração é: quais são os diferenciais e vantagens competitivas da minha empresa? Quais são os benefícios emocionais que minha empresa gera? Benefícios sociais, benefícios de autoexpressão? Como minha comunicação se difere das demais? Isso é importantíssimo também. E a forma que a minha empresa fala, ela se conecta com o público que eu almejo atingir, tudo isso está dentro do espectro de um posicionamento disruptivo. E se você aplicar isso da forma certa, você já consegue se destacar das demais marcas presentes no mercado. Seguindo para o próximo pilar, nós temos a mensagem clarificada. E aqui a questão é a seguinte: as pessoas, elas precisam entender a mensagem da sua marca de forma simples e clara. A sua marca, ela precisa ser desenhada de uma forma que, como eu mencionei anteriormente, quando o cliente bater o olho nela, ele pense: essa marca está falando comigo e eu consigo compreendê-la de forma clara. É disso que se trata a mensagem. Como é que a mensagem ela se manifesta na sua marca? É através da sua comunicação visual. A sua comunicação visual, ou seja, identidade visual, está alinhada com o público que você almeja atingir? A sua comunicação verbal, ela está alinhada com o público que você almeja atingir? Além dela se destacar, como eu mencionei no primeiro pilar, que seria o posicionamento disruptivo, ela está passando a mensagem correta para o público correto, no momento correto, da forma correta? Isso precisa ser pensado com estratégia. Verbal. A sua empresa está falando de uma forma que o cliente ele entende, que o cliente ele se engaja com a sua marca? Ela está conseguindo se comunicar dessa forma? Se sim, sua mensagem clara está extremamente alinhada. Se não, é algo que você precisa repensar, talvez até revitalizar a mensagem da sua marca. Outro ponto interessante referente à mensagem clarificada é a narrativa. Qual a narrativa que sua marca conta e como você conecta essa narrativa com o consumidor? Isso é importante porque isso também envolve a mensagem. E claro, todos esses pilares que eu vou apresentar para você, ou melhor, que eu já estou apresentando para você, eles são todos complementares, ok? Vão ter itens que você vai encontrar tanto em um quanto em outro e eles se complementam, ok? Então a ideia é usá-los em conjunto e utilizar dessa força de cada um desses pilares para transformar sua empresa numa marca forte, numa marca reconhecida, numa marca com alta percepção de valor. Seguindo para o próximo pilar, nós temos a comunidade sólida. E aqui é o seguinte: a sua marca ela precisa trabalhar de forma intencional para construir uma comunidade sólida. E o que é essa comunidade? Se eu fosse explicar de uma forma didática, eu diria que são um conjunto de pessoas que defendem a sua marca. Não chegam a ser pessoas fanáticas, não são fãs da sua marca, o que, claro, não impede que elas sejam fãs, que elas se tornem fãs, mas pessoas que consumiram o seu produto, consumiram seu serviço e que, de certa forma, aquilo impactou de forma extremamente positiva na vida delas, que elas decidiram se reunir para enaltecer a sua marca. Isso pode ser construído de forma orgânica. Organicamente, as pessoas elas vão criando comunidades em volta da sua marca, que seria um caminho, ou isso pode ser construído de forma intencional.
você pode estimular essas pessoas a se reunirem através de movimentos de marca que façam com que essas pessoas elas se conectem entre si e espalhem a mensagem da sua marca. E isso é extremamente poderoso. Claro que pode não ser aplicável para qualquer nicho, qualquer marca. Inclusive, é um dos pilares de mais difícil aplicação. Você pode aplicar o primeiro pilar e o segundo pilar e você já vai colher muitos benefícios positivos sem precisar recorrer ao terceiro pilar de comunidade sólida. Mas se você conseguir implementar todos os três, aí sim você vai atingir um nível de força de marca, de percepção de valor, que você jamais imaginou que sua marca poderia atingir, porque são extremamente poderosos todos esses pilares. E como construir uma comunidade? Existem 7 elementos principais de uma comunidade que eu vou mencionar um a um para você. Esses elementos são, primeiro, história de criação. O nome é autoexplicativo. Como a sua empresa foi criada, de onde ela surgiu. Isso gera uma conexão genuína com o público. As pessoas gostam de entender qual foi a história de criação das marcas. Não é à toa que a Apple tem uma história de sucesso que começou na garagem. Outras empresas também, como o Facebook, têm uma história de criação. Você pode aí buscar outras marcas que têm histórias de criações que geram essa conexão com o seu público, trazem esse ponto de partida da marca, o que fala muito sobre como ela foi construída. Então é interessantíssimo que você trabalhe isso, caso você tenha a possibilidade. Você não precisa necessariamente aplicar todos os 7 elementos. Você pode aplicar somente os elementos que mais convêm para o seu modelo de negócio, para a sua marca, tá certo? Segundo elemento, convicções. Quais são as bandeiras que o seu negócio levanta e que todos os membros da sua comunidade devem levantar também se o que eles buscam é fazer parte desse grupo de pessoas que representam a comunidade da sua marca? Crenças. O que é que você acredita de forma intensa a ponto de verbalizar isso com frequência, de forma que isso se conecte com todos os membros da sua comunidade? Terceiro elemento, símbolos. Quais são os símbolos que representam a sua comunidade? O símbolo pode ser, por exemplo, uma logo. Pode ser uma logo voltada para a própria comunidade, pode ser um elemento físico, como por exemplo uma pulseira, pode ser um colar, pode ser uma insígnia, enfim, símbolos no geral. Quarto elemento, rituais. Quais são os seus rituais? Existe algo que você faz, uma ação que as pessoas conseguem replicar para que elas criem essa associação com sua marca e se sintam mais pertencentes a essa comunidade? Um bom exemplo disso é o grupo das 5 da manhã, que era muito popular alguns anos atrás. Thiago Nigro fazia, outros youtubers na verdade faziam também. E isso é basicamente um ritual que junta toda a sua comunidade e que cria um senso de pertencimento das pessoas que fazem parte da sua comunidade com a sua marca. Então, isso é poderosíssimo. O próximo é palavras sagradas. Quais são as palavras que você fala com frequência? E quando eu me refiro a você, eu me refiro à sua empresa, no caso, pensando que você, como CEO da sua empresa, como founder, se posiciona nas redes sociais, ou se não você, alguma outra pessoa. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso nos próximos elementos da comunidade, que é o líder, já adiantando. Mas sobre palavras sagradas, quais palavras você fala com frequência que você pode associar à sua comunidade? Basicamente, esse é o objetivo das palavras sagradas. O próximo, então, como eu já mencionei, seria o líder. Quem é o líder dessa comunidade? Pode ser o CEO, pode ser o mascote da marca, um mascote fictício que você cria, enfim. Pode ser um influencer. Existem várias possibilidades que você pode explorar. A Magalu, por exemplo, uma personagem 3D, quem sabe. E o último elemento da comunidade são os descrentes. Quem são as pessoas que, em hipótese alguma, podem fazer parte da sua comunidade? Esses são os descrentes, ok? Alguém que nós precisamos afastar da nossa comunidade, porque são tipos de pessoa, tipos de público que a gente não almeja atingir, ou que especificamente a gente não almeja tê-los na nossa comunidade. Essas pessoas nós queremos afastar, nós queremos trazer somente aqueles que são crentes à nossa comunidade, aqueles que estão genuinamente conectados à nossa comunidade. Enfim, esses são todos os elementos.